A paz do Senhor Jesus. Quem é que está aí que eu não estou conhecendo? Deus é bom o tempo todo. A paz do Senhor Jesus, mãe. Mãe linda. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Tem mais uma pessoa, Natália. A paz do Senhor, minha querida. Que Deus abençoe você, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou aguardando a paz do Senhor, Rafa. Por gentileza, Rafa, compartilha nos grupos da igreja. Por gentileza, o Daniel ele está em outra live falando com o pessoal da ADEF. Eu vou só aguardar um minutinho, os irmãos irem entrando, e aí a gente já inicia a leitura de hoje. Amém? Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu estou aguardando aqui o pessoal entrar. Estou aqui com a Bíblia aberta já. Você que está aí, Lucimar, a paz do Senhor Jesus. Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Já tô vendo aí que o Rafa já tá compartilhando. O Rafa já está compartilhando. Eu já peço para você que entrou agora, para você já compartilhar com o seu irmão, para que as pessoas possam, né? Para que todos possam ouvir, né, da parte do Senhor, para que todos possam verdadeiramente receber, né, da parte do Senhor Jesus. Muito bênção. Amém? Nós vamos então orar em nome do Senhor Jesus. E antes de nós orarmos, eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês estão. Vocês estão bem? Estão todos na paz? Estão todos firmes? Sabe, irmãos, os dias são maus, né? E os dias, eles estão facilitando muito o processo ansioso. O que é o processo ansioso? É o querer viver lá no futuro, na expectativa, é aquela pressão, aquela sensação de que algo vai acontecer. E a Bíblia ela é muito clara, né? Que diz que nós não devemos ficar ansiosos. Mas naturalmente, como humanos, a gente ouve muitas coisas, né? Pessoas morrendo, o que vai ser amanhã na terra, né? Nós não sabemos. Porque a Bíblia fala que Deus, ele nos colocou o desejo dentro do coração pela eternidade. E então, na verdade, o nosso olhar tem que estar lá na eternidade. E aqui, enquanto estamos vivendo aqui, vamos vivendo um dia por vez. Nós somos convidados, né, a viver um dia por vez. A paz do Senhor, Alexandre, a paz do Senhor, Rafa, Morgana, o Pardal, a minha mãe Neuza, Lucimar, eu acho que a Natália, que nós possamos verdadeiramente nesta noite
sabe, é o que nos leva a ler a palavra, dizendo para vocês que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Ela se renova. Então que a palavra de Deus, ela venha, não o grafos, né, que é a escrita, mas a fala, a palavra, que ela possa entrar no seu coração e ela possa entrar e testificar no seu espírito, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo mudança. Que a palavra leve mudança para você. A paz do Senhor, Eunice, que a palavra do Senhor seja mesmo considerada nesta noite como palavra do Senhor. Sabe, o Senhor, Ele nos deu, na verdade, estrutura no Espírito. Ele nos deu força no Espírito. Às vezes a nossa carne desfalece. Nós, às vezes, ficamos abatidos. Mas nós não retrocedemos. Nós ficamos abatidos, mas nós não blasfemamos, não murmuramos. Porque o que nos sustenta é muito maior do que a breve e momentânea luta, dificuldade, ansiedade. O que nos sustenta é Deus soberano, suficientemente Deus, que está no controle de todas as coisas, porém há coisas que Deus, ele não interfere por conta da natureza humana, por conta de onde essa humanidade chegou, sabe? A humanidade, na verdade, a humanidade, ela está um caos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Não só momentos difíceis de enfermidades, mas momento em que ninguém sabe mais o que é. As pessoas se perderam. As pessoas estão procurando coisas para encher vazio. A estrutura está bagunçada. A estrutura das pessoas estão bagunçadas. A moral caiu por terra. O respeito, sabe? O amor um para com os outros. A gente percebe isso. Irmãos, eu estava vendo, a paz do Senhor, Zenaide, eu estava vendo, eu não sei se foi em Miami, uma reportagem de uma festa lá em Miami Beach, né? Eu acho que é. Irmãos, assim, de jovens, todo amontoado. Eles tiveram que atirar bala de pimenta para eles se dispersarem. Muitas pessoas morreram e estão morrendo por conta do Covid, por conta de tanta aglomeração. É um dos lugares mais atingidos pelo Covid. Por quê? Porque, na verdade, eles estão ali cegos. Estão colocando a vida em risco por conta de um prazer. Estão colocando a vida em risco para buscar vida. Quer dizer, a vida que eles estão buscando é uma vida fantasiosa. Porque, na verdade, ali eles não estão buscando vida, eles estão buscando morte. Por isso que quando a gente fala não vamos nos reunir, tudo bem que a gente gostaria de estar junto e tal, mas ao mesmo tempo é meio contraditório, porque você diz que está com vontade de abraçar, então você vai, só que no fundo você não está levando um abraço, você está levando a morte. Então a gente precisa entender que vida é essa que a gente entende por vida. Que vida é essa que a gente entende por vida? Sabe, irmãos, tem pessoas que não estão conseguindo usar máscara, porque diz que não consegue. Então, o que eu digo? Que por trás disso há um desrespeito da humanidade para com a humanidade. Há um desrespeito. Porque a base do amor, ela é aquela que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, será que nós estamos realmente nas nossas ações levando o amor? Porque quando a gente coloca alguém em risco, ou quando a gente se coloca em risco, a gente não ama nem o próximo e nem a si mesmo.
Então nós precisamos entender o que é que está acontecendo conosco. A humanidade está um caos. A humanidade perdeu-se os valores. Se perderam. No meio desse tumulto todo, se perdeu. Se perdeu. Sabe, irmãos, eu estava falando para o meu esposo que nós estamos, parece, passando por uma igreja primitiva. Antigamente eles se reuniam nas casas, nas cavernas, enfim. Hoje nós estamos tendo que cultuar nos lares, cada um do seu jeito. Procurando mesmo dentro de si o que é que está impulsionando para adorar o Senhor. Se realmente somos homens e mulheres que têm sede da presença de Deus e que cultua Deus, porque o nosso corpo é templo, então onde a gente estiver é um templo do Espírito Santo. Então ali haverá um culto, cultuar a Deus, adorar a Deus. Então, e eu estava falando para o meu filho esses dias, para minha mãe, que nós estamos para marcar um culto no lar, aonde nós precisamos mesmo começar nessa prática, mesmo que seja live entre você e os seus 4 que estão fora da sua casa. Mesmo que seja uma live, uma ligação de vídeo e fazermos um culto entre nós, família, em outros horários também. Vamos orar. Não precisa ter regras para orar. Oração de manhã, oração do meio-dia, oração da noite, ou é porque é culto, vamos orar no culto. Não precisa estar lavando a louça, deu vontade de orar. Por que não fazer uma ligação de vídeo e orar com seu irmão, com seu pai? Por que não orar, ler uma palavra? Eu oro, ele lê uma palavra, alguém canta, entoa um hino ao Senhor. Irmãos, aquele é momento, nós estamos vivendo um momento em que se nós não nos movermos em direção ao espiritual, nosso espírito vai sucumbir e as aflições e as angústias e o desespero vai tomar conta, da mesma forma que está tomando conta aí fora. Quantos que vocês já conhecem, já ouviram falar? Antigamente, no início, a gente ouvia-se que fulano, não sei onde, uma reportagem que tinha morrido alguém. Agora está batendo na nossa porta. Essa semana faleceu um porteiro aqui do meu prédio. Faleceu um porteiro, um moço novíssimo, mais novo que meu filho. Ele faleceu. Um jovem, cheio de saúde aparentemente, com muita risada, muita alegria, muita vontade de viver, ele não resistiu, ficou entubado e veio a óbito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que buscar sabedoria em como agir e sabedoria de Deus para fazer escolhas. Entre escolher uma coisa na televisão, escolher algo frutífero para ler, escolher um programa um X, um Y, sabe? Olha lá, perdemos uma vizinha, o Alexandre falando. Nós precisamos pedir graça, porque com a graça de Deus, a sabedoria nos alcança e a gente pode escolher entre murmurar, entre assistir um filme que não traz nada, não acrescenta nada, uma série que puxa outro episódio, daqui a pouco você passa 2, 3, 4, 5 dias, daqui a pouco já lança outra temporada e você não aprendeu nada, não refletiu nada sobre a vida. Não, Zenaide, o Alexandre é o porteiro do prédio da minha mãe. Quem faleceu foi o porteiro do meu prédio. Lá ele é o síndico. Também está entubado. Num dia ele internou, no outro dia entubou e o pulmão 90% tomado. Então, mas nós não vamos nem comentar sobre essas coisas porque nós temos ouvido já tantas coisas e cada um tem as suas histórias aí, né? Mas em meio a isso, eu acho que Deus, ele permite mesmo a igreja olhar, observar tudo isso para ver como a igreja está se portando diante de tudo isso. Será que a igreja no meio do caos, ela está declarando vida? Será que a igreja no meio do caos, ela está trazendo esperança?
ela tá levando esperança? Ou ela tá se unindo com o vizinho e dizendo assim, poxa, que situação, né? Tá terrível mesmo, né? Mas junto com isso, você pode até falar tá terrível, porque é verdade. Mas junto com isso vamos orar. Vamos orar. Sabe, irmãos, você pode ouvir, como o Alexandre está dizendo, ver anúncios, ver reportagens, sim. Mas o percentual disso tem que ser menos do que a palavra. Menos do que as coisas espirituais. As coisas que vêm do alto, elas têm que estar muito mais alto do que a calamidade. Porque se a calamidade subir e o espiritual estiver mais baixo, você vai sucumbir. Você não vai ter força para levantar. E quando o espiritual está elevado, ele te puxa. O Senhor te deu e me deu estrutura. A questão é que precisamos colocar em uso essa estrutura. E para isso nós vamos ler hoje Provérbios. Toda terça-feira a gente lê Provérbios. Toda terça-feira. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero, através de uma simples leitura, vocês observarem como Deus fala conosco. Provérbios, ele vem nos ensinando Provérbios, se vocês ouvirem a voz do pastor Daniel ao fundo, é porque ele está na DEF, em outro lugar aqui na casa, viu? Hoje nós estamos tendo culto em 2 lugares, né? Ele lá e eu aqui. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 18, em nome do Senhor Jesus. Permaneça até o fim da leitura. Permaneça até o fim da reflexão. Permaneça, ouça o que Deus vai falar conosco através desse Provérbios 18. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Às vezes, para mim, saltou aos olhos alguns versículos, mas para você vai saltar aos olhos outros versículos. Então, eu gostaria que você prestasse atenção então em todos os versículos. Eu vou ler Provérbios em 2 versões. Sabe, uma outra dica. Baixa aí no seu aplicativo a Bíblia e o Version, que os versículos, a leitura, a Bíblia tem algumas traduções, algumas versões que tem para você ouvir áudio. Então, enquanto você está lavando louça, enquanto você está na casa, escovando os dentes, coloca a palavra para ser ouvida. Você vai guardando, você vai refletindo. Olha só, Provérbios capítulo 18, eu vou ler em 2 versões. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e eu vou ler na Bíblia A Mensagem, tá? Do Eugene Peterson. É uma Bíblia que tem uma linguagem mais de hoje. Então, eu vou ler primeiro na NVI e depois eu vou ler na YouVersion, ok? Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 18. Olha só, que como Deus é tremendo e vai falar conosco agora. E nós vamos ler a palavra. Quem começa assim, só abrindo aspas para vocês, Provérbios foi escrito por Salomão, filho do rei Davi. E Provérbios, ele vem falando mais com o homem exterior, né? Para ele olhar o seu interior e manifestar esse interior no exterior. Então ele vem falar muito com comportamento, ele vem falar muito como viver, ele vem falar muito como pensar, como agir nessa vida. Por isso que Provérbios fala muito em relacionamentos, fala muito do coração, porque move-se muito no comportamento. Então, Provérbios é muito lindo, então ele começa a falar aqui, olha só como é interessante, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas, quem se isola pensa em si próprio e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, porque Provérbios ele vem falar sobre 2 classes de pessoas. Ele vem falar sobre o tolo, que é o nécio, e sobre o sábio.
Então, se você não está num lugar, você está no outro. Se você não é sábio, você é tolo, né? E o tolo, ele age precipitadamente. Então, eu gostaria que enquanto eu fosse lendo, você pudesse observar as palavras que vão saindo nesse Provérbios. Vamos lá, olha só. Quem se isola, e a parte egoísmo, quem se isola busca interesses egoístas. O tolo, verso 2, não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que só fala, só quer saber o que ela pensa, mas não quer aprender com ninguém? Não considera o outro. Então, por isso que a Bíblia diz, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Aqueles que não ouvem conselhos, que pensam que são donos de si, eles sempre vão se chocarem. Porque vai ter momento em que ele vai ver, que ele pensa, porque quem está dentro de um problema, quem está dentro de uma situação, o que acontece? A visão dessa pessoa fica limitada. Quando a pessoa de fora está olhando, ela tem uma visão talvez diferente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você é difícil para ouvir conselhos? Você não gosta de ser corrigido? Você não gosta de ser pontuado? Você é narcísico? Porque tem muita gente que diz que ouve conselhos, mas na verdade não gosta de ouvir conselhos. Olha só quando tem a oportunidade de falar que sente importante, né? Olha só. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem, elas são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Ou seja, a fonte de sabedoria, aquilo que sai, que é bom e que constrói, é como se fosse sempre água limpa, água fresca, jorrando. Agora o outro não, né? O outro é aquele que se esconde, né? Aquele que aprofunda, vai lá, esconde aquilo que pensa, é muito interesseiro, é manipulador. Olha só. Deixa eu prender meu cabelo aqui, irmãos, porque meu cabelo tá já caindo aqui. Eu já tô olhando para a própria câmera para prender o cabelo. Vamos lá. Verso de número 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios é uma armadilha para a sua alma. Quer dizer, esse tolo, além dele atrair brigas, em outras versões fala que ele merece uma surra. Aquele que é tolo, sabe? Aquele que fala muito, aquele que é briguento. E fala também que ele, realmente, as atitudes dele é uma armadilha para sua alma. As palavras do caluniador para quem não sabe é um mentiroso, são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Você viu aqui? O que eu estou dizendo aqui? A palavra do Senhor, ela não está dando só conselhos, mas ela está falando verdades sobre mim e sobre você. Eu te pergunto, você gosta ou não gosta de uma fofoca? Aguça você saber da vida do outro? Aguça você aquele mexerico? Aguça, ou você realmente é aquele que coloca realmente panos quentes? É aquele realmente que coloca paz no ambiente, que promove paz? Se uma pessoa vem falando de alguém, você é capaz de falar para essa pessoa assim, não, mas a intenção não foi essa. Aí outra pessoa que está ferida vai falar assim, lógico que foi, você não tem noção como que ela fez isso porque ela sempre faz. Aí você vai entrar na onda dessa pessoa? Ou você vai falar para ela assim, mas não é melhor pensar que a intenção dela, ama ela não tem para dar. De qual perfil de pessoas que você é? Qual perfil que você é? Olha só, verso 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói. Por que Deus está falando isso? Porque tudo que vem à sua mão para fazer pode ser uma comida. A Bíblia diz que nós temos que fazer conforme as nossas forças e fazer com zelo, buscar a excelência das coisas. Preste atenção, buscar a excelência das coisas não é aquele espírito de perfeição, de exagero, porque o perfeccionista, muitas vezes, ele se torna muito crítico.
O perfeccionista, além dele ser crítico e ser o carrasco dele, porque ele não se permite errar, ele também é carrasco do outro. A mesma medida que ele é com ele é com o outro. Da mesma forma, manso. Se você não for manso com você, você não vai ser manso com o outro. Sabe, irmãos? Então é muito sério isso. Então, aqui o trabalho, na verdade, quem relaxa o seu trabalho, ele é irmão do que destrói, porque ele só vai trazer destruição mesmo. Mas esse zelo que a Bíblia está falando é um zelo baseado no amor, baseado no fazer bem com as suas forças, não além, mas observar que a sua estrutura, os seus limites. Percebe? Então nós precisamos entender, você que é controlador, geralmente de si e do outro, sabe? É um oposto, aí tá no outro ponto, né? Lá na outra ponta. Então nem é 8 nem é 80. Deus, ele quer que nós busquemos o equilíbrio. Então nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Agora, irmãos, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos no meio de mortes. Agora eu vi aí em São Paulo, hoje alcançou o auge aí das mortes. De 1000 e lá não sei quantas mortes. Só em São Paulo. Olha o versículo 10. Pega esse versículo, escreve ele numa folha bem lindo, com uma caneta colorida, e coloca ele em alguns lugares, para você realmente refletir e fazer isso da sua vida. Esse versículo 10, Provérbios 18, 10. Olha o que diz. Olha só, Provérbios 18, 10. O Rafa disse, eu tô lendo aqui o que o Rafa disse, fazer para o Senhor, e é uma verdade, viu, Rafa, antes da gente ler o versículo 10. Por quê? Só que fazer para o Senhor realmente é uma obras de justiça, não obras da carne. Porque também tem muita gente que faz com excelência para o outro, faz demais até da conta do que pode, mas é porque ele quer ser visto, porque ele quer ser amado. Quando a Bíblia está falando de fazer com excelência, é fazer sem querer nada em troca. Olha só, olha agora o verso 10. O nome do Senhor, coloca isso na sua casa, no seu coração, no seu status, no seu Face, no Instagram. Coloque isso. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Olha que coisa mais linda. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Sabe quem Deus é. Sabe do caráter de Deus, da bondade de Deus e está guardado nele. Olha agora o verso 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Porque os ricos pensam que eles constroem a sua segurança no dinheiro. Olha só, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Mas eu conheço pessoas de dinheiro, pessoas de convênio, que não conseguiram vaga em hospitais particulares e tiveram que ir para a rede pública. Tamanho é o caos. Então nós estamos num momento, irmãos, um prefeito aí que morreu também há pouco tempo, ele estava sendo transportado, ele também faleceu. O que está acontecendo? O que Deus está falando conosco? Que a nossa segurança não está no dinheiro. Nós estamos vivendo num tempo em que dinheiro não conta mais. Conta, pode dizer que conta para comer, não estou dizendo nesse sentido, mas eu estou dizendo para a segurança da alma. Não é o dinheiro, ele não está fazendo mais aliás, nunca fez, não traz essa segurança. Olha o que diz aqui, verso 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Nós já falamos isso, né? Toda vez que você vê alguém orgulhoso, quando você vê alguém soberbo, você pode ter certeza, vai cair. Vai cair. Verso 13. Quem responde... esse aqui é bem complexo. Então, vocês percebem que são vários... Deus mostrando várias questões na nossa vida do dia a dia? Olha só, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O precipitado, aquele que é impetuoso,
Sabe, aquele que não espera ouvir o que o outro tem para concluir. Sabe, uma pessoa que tá falando, você já entra no meio e fala, eu já sei o que você vai falar. Aí a pessoa fala, calma, eu nem terminei ainda, você não sabe o que eu vou falar. Sabe, irmãos? Então a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, o WhatsApp. As interpretações do WhatsApp. É muito sério, porque às vezes eu falo assim, só um minutinho, não posso atender agora, daqui a pouco eu te retorno. Ou se não, fala, aí a pessoa vai ler assim, só um minutinho, daqui a pouco eu te retorno. Só faltar falar, ai... Sabe, nós temos que tomar cuidado. Nós temos uma séria tendência de julgamento. Nós temos uma séria tendência de julgar a intenção do coração do outro. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas sabe aquela coisa que você fala assim, eu tenho certeza. E aí eu te pergunto, você entrou dentro, no profundo do coração, para entender como que foi o movimento do pensamento dessa pessoa para agir da forma que agiu? Não. A Bíblia diz que só quem sonda o coração é o Senhor. E a Bíblia diz então que sejam poucas as suas palavras. Porque nós estamos na terra e Deus está no céu. Deus, ele vai ponderar o coração. Por isso essa coisa de que, não, foi salvo. Ah, foi salvo. Ai, coitadinho, ó injustiça, ó justo. Irmãos, não pondere. Até o nosso coração é enganoso. Até o nosso coração é enganoso, a gente não se conhece. Se o Senhor não revelar para nós, se o Senhor não nos transformarmos, nós não seremos agradáveis para ninguém. Irmãos, Deus, ele é o único que conhece e sonda os corações. Tenham para com o outro pensamentos de paz, da mesma forma que você quer que os outros tenham pensamentos de paz para com você. Você já parou para pensar como é ruim? Você já sentiu alguma vez injustiçado? Tipo assim, ah, Senhor, ai meu Deus, a minha intenção não era essa, agora vai dar impressão para ele que aconteceu isso e que eu tinha essa intenção. Aí Deus fala, quem justifica é Deus. Aí você tem que se guardar em Deus e no tempo certo essa pessoa vai entender. Às vezes você vai morrer e essa pessoa não vai chegar em você e falar, olha, eu entendi que a sua intenção não era aquela. Sabe? Então o que acontece? Nós temos que entender que da mesma forma que às vezes... Olha como é angustiante quando as pessoas estão te julgando e você está falando, mas a minha intenção não foi essa, meu Deus, só o Senhor sabe. Aí você fica se justificando. Sabe aquela pessoa que é muito prolixo? Que fala, explica demais, porque tem medo do que o outro vai pensar, porque não tem segurança de si. Não tem segurança das intenções do coração. E aí eu te pergunto, a mesma angústia que você sente, às vezes o outro pode sentir quando você julga. Por que não confiar e acreditar no sim do outro? Ah, ele tá fazendo isso, não importa. Você só vai pegar o material que ele te der. Você não vai averiguar o coração. Você não vai perscrutar o coração, analisar, entrar lá dentro e ver a intenção do coração. Deus se encarrega disso. Deus, ele é único e suficiente. E ele se importa sim com cada um de nós. E ele vai cuidar. Porque muitas vezes o nosso interesse é muito egoísta. Senhor, abre os olhos dele, porque a gente quer ter razão. Abre os olhos dele, mas não é porque você quer que o Senhor abra os olhos dele para ele viver em paz. Para viver, para desfrutar da alegria do Senhor. Às vezes você quer que Deus abra os olhos dele. Abra os olhos dele para quê? Para ele enxergar você. Ou para ele ver que você está certo. Irmãos, que sejam poucas as nossas palavras. Que sejam poucas as nossas palavras. Em nome do Senhor Jesus, a gente precisa se colocar no nosso lugar. A nossa vida por si só já é muito difícil para conduzir, para trabalhar, para elaborar as coisas, para crescer, para matar essa carne que quer gritar, que quer julgar. Irmãos, coloca uma trava na sua boca. Cuidado para não externalizar, para não colocar para fora coisas impensadas que estão no coração, sem você ponderar e orar acerca disso. Porque às vezes a gente está ali com o outro, a gente não aguenta. E a gente meio que comenta de uma forma sutil, mas há uma malícia serpente dentro dessa fala. Qual é a intenção de você falar? Por que o outro precisa saber? Por que você precisa opinar? Algo que você sabe que vai dar coisa. Algo que não vai ser bom.
Se você vê que o outro está sofrendo, por que que você vai falar? Por que que você não pode deixar o outro continuar com paz? Eu vou abrir os olhos dele. Para quê? Deixa Deus abrir. Porque não é muito bom ele tratar o outro bem? Porque o amor cobre um monte de pecados. Se o outro está tratando bem na inocência, não sabe o que estão falando dele, ótimo, irmãos, qual o problema? Ah, eu sou crente, mas não sou bobo. Irmãos, tem que tomar cuidado. Porque isso, então, não é ser crente. Porque ser crente é dar outra face, como a palavra de Deus diz. O que é dar outra face? É entender que o outro não tem para dar. Se você está vendo um inocente, será que você está com raiva porque você não consegue ser tão inocente como aquele que está sendo? Por isso que você tem que futricar na vida do outro. Por isso que eu tenho que falar da vida do outro. Por isso que nós temos que ficar com tique-tique, tique-tique. Irmãos, Davi, Deus está me trazendo a memória. Ele não foi para a guerra. Ele saiu do posto dele de rei. E ele ficou lá, preguiçoso na sacada. Ocioso. Tanto é que ele viu lá a mulher de Urias. Aí encheu aquele gosto, aquele desejo de possuir a mulher do outro. E ele achou que porque ele tinha dinheiro, o temor colocou na gaveta e foi atrás. Ele se corrompeu. Ele não vigiou. Por quê? Porque talvez, eu estou dizendo o meu talvez, ele tenha se achado forte demais ou achado que ele era muito amigo de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que entender isso e saber que por trás das nossas ações, é isso que eu quero trazer para você refletir. Por trás das nossas ações pode estar uma pontinha de maldade. Se permita ser verdadeiro. Se todas as suas ações, elas são inocentes, ou a maioria delas, ou algumas delas, tem uma pontinha de maldade, uma pontinha de interesse, uma pontinha de querer alguma coisa em troca. Porque se você quiser dar e depois se frustrar quando você não recebe, sabe aquela pessoa que fala assim, eu ajudei tanto, olha o que ele faz pra mim? Então você na verdade não deu, nunca deu. Nunca deu. Sabe? É o que o Rafa tá falando, o orgulho precede a queda, né? Se você tá dando algo, passou. Aí dá outro mês, passou. Vê a dificuldade, dá de novo, passou. Se você algum dia falar assim, nossa, eu dei, mas ele não faz a parte dele. Ele não merece. Não. E ainda coloca o nome de Deus. Deus mandou, não dá mais. Quem é o árbitro? Quem é o juiz das coisas? Então você nunca deu de fato. Você deu, mas não soltou a corda. Porque você deu com uma cestinha, aí você recebeu a cesta. Espera um tempo, vai dando outra cesta. Só que você tá com a corda segurando, você não deu. Mas você tá na expectativa, porque você quer ainda puxar para ver se aquilo tem retorno. Se a cestinha volta cheia para você. Então, na verdade, não houve amor. Na verdade, isso está muito, muito longe da palavra amor. E da palavra piedade. E da palavra ajuda. Né? Então, nós temos que começar a perceber isso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, vamos parar de nos enganar. Vamos parar. O que falta em você, se falta sabedoria, pede a Deus. Se você está se observando que você está dando querendo em troca, qual o problema de você confessar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou me enxergando assim. De fato, eu sou interesseira? Eu sou mesmo, porque se eu me choco, se eu fico triste, é porque eu espero em troca. Eu não consigo amar. Porque eu só me amo, eu só amo enquanto eu estou tendo a certeza que eu vou receber. Porque se eu não tivesse essa certeza, talvez eu não amaria. Entre aspas. Percebe como é sério isso? Olha, é muito sério. Porque quem responde antes de ouvir, passa vergonha. Precipitado. Intenso.
que julga, que nomeia o sentimento do outro e não está dentro do coração do outro. Pode ser até do seu esposo, pode ser da sua esposa, pode ser dos seus filhos, pode ser dos seus netos, pode ser dos seus parentes, pode ser do seu patrão, pode ser de quem for. Se você está julgando a intenção do outro, você está, sabe fazendo o quê? Você está usurpando Deus. O que é usurpar Deus, Simone? É se colocar no lugar de. É falar assim, Deus, sai do trono, deixa eu sentar, porque eu estou observando coisa que o Senhor não está observando. Então, antes do Senhor tratar nele, eu tenho que falar. Eu tenho que me julgar como se eu fosse realmente, sabe, se tiver, a ofensa, ela traz isso no coração. Um coração ofendido, ele se torna amargurado. Um coração ofendido, ele se torna fermento. Um coração ofendido, ele se torna câncer nos ossos. Um coração ofendido, ele perde o brilho da vida. Um coração ofendido se isola e busca interesses egoístas. Mas nós não podemos nos unir, ótimo. Mas não é se isolar nesse sentido, é se isolar do mundo mesmo. É fazer uma ligação dizendo só assim, será que nós conseguimos? Eu só liguei para te ver, eu só liguei porque estava com saudade. Porque hoje a gente até liga, mas liga para fazer isso, liga para fazer aquilo, liga para perguntar aquilo. Será que até nas nossas ligações não há interesse, irmãos? Vamos deixar de lado um pouco e tentar assim, aprender a semear sem querer nada em troca. E você pode ver que vai vir de um outro lado, geralmente, e quase sempre, eu vou dizer uma coisa e escreve aí. Quase sempre, o retorno nunca vem daquele que a gente semeia. Eita larai. Quase sempre. Porque Deus quer ensinar a mim e a você a dar sem querer nada em troca. Às vezes vai vir de pessoas que você nunca esperou. Nunca esperou. Tem gente aí que tá orando por você que você nem sabe. Nem sabe. E não fala assim também, ó. Lógico que é bíblico que nós vamos ler hoje. Há amigos mais chegados que irmãos. Porque é natural dentro da própria casa a gente não observar muito as necessidades. Porque a gente espera mais de um parente o amor, afeto, né? Então nós temos que, porque a gente tá junto, ou senão não observa, de repente a gente cobra mais, né? Do amigo do de fora a gente não cobra tanto. Então ele tem mais liberdade talvez para dar e para se expressar. Porque a gente não dá tempo para o outro dar. A gente não espera. A gente tá que nem aquela criança, sempre sedento, sempre com fome e sempre querendo comer, parece que nunca se sacia. Não espera. E não cresce sozinho. A gente não consegue ser o melhor companheiro que somos nós mesmos para nós aqui do nosso quarto. E ter o prazer de estar junto com o Senhor e se interagir na casa, interagir. É muito delicioso e eu sei que muita gente nessa pandemia está aprendendo isso. Está aprendendo a viver sozinho, entre aspas eu digo, né? Porque o Senhor está conosco. Vamos lá, verso de número 14 ainda. Irmão, só um segundinho, por favor. Só um segundinho, eu só vou pegar o controle aqui. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Amém, irmão? Vocês estão aí? Não saíram, não? Verso de número 14. Vocês viram quanto tempo nós ficamos no verso 13? O que eu quero trazer para você? Guarda isso é da parte de Deus. O que eu quero trazer para você? Que nos momentos de devocional, o momento de devocional nosso, os nossos devocionais, o Senhor nos convida a fazer isso. Pegar um versículo e mastigar ele. Pensar nele. Ver onde que Deus quer nos levar. Que reflexões a gente pode fazer.
escrever o que Deus traz para nós. Pega uma folha ou um caderninho de devocional e vai escrevendo o que Deus falou. Para num versículo, para de ansiedade, porque a gente fica naquela coisa de ler tudo. Se você ficar só num versículo 1 hora, é o que Deus quer para você. É o conteúdo, não é a quantidade. Devocional é você separar um tempo para Deus. Devocional é você parar todas as coisas e ter os seus 5 sentidos voltado para o mundo espiritual. Considerar o mundo espiritual. Considere a presença do Espírito Santo. Aquieta o coração. Por isso que antes de você fazer um devocional, eu aconselho que você pare um pouco. Pare. Considere o ambiente. O ambiente que eu digo é espiritual. Vá para um lugar confortável. Vá para um lugar tranquilo. Não vai fazer um devocional na hora que o seu filho está entrando na escola e ele precisa de você. Faça um devocional, talvez, quando as pessoas estiverem dormindo. Você não precisa fazer necessariamente um devocional de manhã. Mas você precisa considerar o que Deus tem para você através da sua palavra. Esses dias, lembra que eu falei para vocês que eu saí do celular para ler a Bíblia? E estou lendo mais a Bíblia na Bíblia mesmo, no papel. Na Bíblia, papel. Saí do celular, porque eu percebi que eu estava, mesmo tendo aquele aplicativo Foco, eu percebi que a minha mente, sabendo que estava segurando o celular, eu percebi que a minha mente não ficava totalmente leve, ela ficava meio que na expectativa de outras coisas, eu não conseguia desligar. E aí o que eu fiz? Eu tirei das minhas mãos. Eu tirei. Eu só pego quando eu tenho que procurar, porque às vezes eu tô lendo e o Senhor me traz à memória um outro versículo. E aí eu tenho que procurar onde está outra passagem. Aí eu procuro aonde que está, quando eu não lembro onde está, eu procuro no Google quais são outros versículos para eu ler na minha própria Bíblia. E eu faço anotações nela. Por quê? É importante, porque no devocional, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar rema, ele vai falar exclusivamente para você. E esses dias eu peguei a Bíblia, comecei e eu orei. E aí me veio aquela ansiedade. Eu vou começar a leitura nessa Bíblia nova por onde? Porque fora isso a gente pode fazer os planos de leitura. E o verso, eu falei que tem vários planos, né, de leitura. Tem até a leitura anual lá, que ele mesmo te controla. Mas aí, o que acontece? Eu falei, onde eu vou começar? Aí eu falei, Provérbios, Eclesiastes e tal, mas eu queria falar, falei, Apocalipse não, Gênesis do início também não, pensei a ler Juízes, pensei a ler os reis de Israel. Aí o Espírito Santo, de uma forma tão sutil, que se eu não prestasse muita atenção, eu ia achar que era um pensamento qualquer. Me veio à mente, diferente, mas me veio de uma forma diferente, me veio à mente assim. Por que eu não ler João? Eu tenho que me aproximar de Cristo nesse momento de pandemia. E os livros que vão falar de Jesus na terra são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que Mateus, eu sei que vai falar de Jesus como... Eu não acabei aqui ainda, viu, irmãos? Mas como entraram a questão do devocional, eu acho importante falar, porque nós estamos aqui sendo guiados pelo Espírito. Então, eu comecei a pensar assim. Mateus dá o ênfase de Jesus como Messias. Marcos vai falar como servo, Jesus que é o Cordeiro. Lucas vai falar como filho do homem, mas João vai falar como filho de Deus. Aí eu falei, não, então eu preciso ver Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Deus. Eu preciso me aproximar mais de Jesus Deus. E eu comecei a ler João. Irmãos, aí eu comecei a ver como que os discípulos, como que ele começou a chamar os discípulos, como que aconteceu, quando ele foi, como que ele multiplicou o vinho, o que aconteceu, quando a mulher, ele falou assim, que tenho eu contigo, mãe? Aí achei estranho aquela fala, fui entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, que ele não estava perdendo o respeito com a mãe dele. E aí eu comecei a ver um monte de coisa.
E aí eu comecei a perceber que realmente o devocional sempre, se você busca, você tem algo novo. Se você não busca, depois de um tempo você vai ver que você não buscou nada e que não acrescentou nada na sua vida. Você pode ver, se você busca notícia todo dia, você vai ter sempre uma fala, sempre de coisas ruins, de pandemia, de Covid. Você vai girar em torno disso. Se você busca as coisas do céu, você também vai girar em torno das coisas do céu. Então, devocional por alto é isso. A gente pode fazer uma live do devocional. Eu acho isso muito legal. Boa noite, meu irmão José. Faz tempo que a gente não se vê, né? Espero que todos estejam em paz. Continuando aqui, verso 14. Eu nem sei quanto tempo nós já fomos. Enfim, eu tô meio perdida aqui na... Ah, eu tenho aqui a hora. Nossa, irmãos, nós já vai dar 9 horas. Vamos lá. Eu acho que deu para esclarecer, né, Rafa? É bom a gente vai conversando entre nós, né, irmãos? Live é isso, né? Nós temos que conversar. Ai, eu amo vocês, irmãos. Muitas saudades. Então, vamos lá. Verso de número 14. Glória a Deus que vocês estão ligados junto comigo e sentindo o mesmo desejo de falar das coisas de Deus. Isso não é qualquer pessoa, nesse momento que sustenta, que aguenta ouvir as coisas de Deus. Vocês sabiam, irmãos? Não é qualquer pessoa que aguenta diante de tanta ansiedade, não sei pra quê. Porque de uma hora para outra as pessoas estão indo para UTI. Então nós temos que refletir das coisas boas enquanto nós temos vida, né? Olha lá, verso 14. O espírito do... Olha agora, esse verso 14 também é para pandemia. Que para pandemia é o verso 10, lembra? O verso 14 é um outro versículo. Ai, que coisa mais linda. Olha só. O espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Sabe o que é isso? Se você perdeu a vontade de viver, não adianta mais. Ô Elza, paz do Senhor, minha linda, Deus abençoe. Olha só, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Irmão, um espírito abatido é só oração mesmo. As pessoas falam muito, né? A gente tá vendo muito falar das doenças orgânicas, né? Que é a questão do quê? Do Covid, do pulmão e tudo mais. Mas, se a pessoa estiver com espírito deprimido, ela não vai mais querer lutar pela vida. Ela vai abrir mão. Sabe, as pessoas, portanto é que tem pessoas que estão vivas, mortas, né? Isso é muito sério. Então a gente tem que perceber que o que Deus está falando aqui? Está falando que independente do que aconteça na vida dessa pessoa, ela precisa ter um espírito forte, ela precisa saber quem ela precisa saber quem Deus é na vida dela, ela precisa ter a alegria do Senhor na vida dela para entender o que é viver. Entender que valor ela tem, que valor tem a vida dela. Porque hoje, infelizmente, lembra que eu falei no início? Os valores estão invertidos. Porque eu não tenho... Aquele que tem o cabelo liso quer ter o cabelo crespo. Aquele que tem o cabelo crespo quer ter o cabelo liso. Aquele que tem cabelo de uma cor quer ter de outra. Irmãos, não estou dizendo que aqueles que vocês não podem esconder os brancos, né? Que faz parte também de você se sentir bem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é de não gostar de si, de nada do que se vê. Sabe? E vai querendo se transformar de uma certa forma que você acaba se tornando uma outra pessoa. E você não consegue interagir com a vida, porque você vai olhar para ela e vai sempre buscar dela algo lá fora, mas não dentro. E na verdade, a verdadeira vida, ela tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. O fora, a gente usa a vida de dentro para se relacionar com a vida de fora. E aí vem um complemento, vem a alegria, vem os relacionamentos, vem a troca.
Sabe? Só que infelizmente tem muita gente que não tem Jesus, que não reflete, que não bebe da água, da fonte da vida, não tem para dar. Você que tá me ouvindo agora, você tem quanta coisa já para dar nesta live do que eu já falei? Quanta coisa você já tem para dar para outra pessoa? Quanto que você já pode dar daquilo que Deus falou com você? Lembra que eu disse no início? Aquele que se isola busca interesses egoístas. Aquilo que foi bom para você, manda. Aquilo que você aprendeu no devocional, ensina outros. Sabe, nós precisamos entender que nós só nos tornaremos vivos se nós sermos frutíferos. O que adianta? O Senhor Jesus mesmo olhou lá para aquela árvore e falou o quê? Viu que não tinha fruto, que não tinha nada, o que ele falou? Você vai secar porque você não serve para nada. E outra, a gente só se sente vivo quando a gente está dando. Por quê? Porque quando a gente está dando, o Espírito Santo está se movendo aqui dentro. Então, dentro de mim está assim, ó, tá vivo, tá quente. Então, não é não, Morgana? Quando você está dando, você esquece de todas as coisas. Você cria força e força de Deus. Experimenta se doar. Experimenta orar. Experimenta pelo menos uma vez por dia, pegar 3 pessoas e ligar para elas ou mandar um áudio no WhatsApp, mandando um versículo e um áudio de oração sua, não é oração do outro, oração sua, orando por ela para Deus alcançar ela. Não precisa ela só estar doente, não precisa ela estar lá na UTI, não precisa. Pode ser qualquer pessoa. Eu vou dizer uma coisa, é muito engano no coração. Às vezes você olha uma pessoa lá que aparentemente não falta nada para ela. Você olha ela bonita, você olha ela bem vestida, você olha ela bem alimentada, você olha ela com um ótimo trabalho, uma casa bonita, parece que não falta nada. Então, ora a Deus e fala, Senhor, coloca palavras na minha boca, manda um áudio para ela e fala assim, pessoa, você é muito importante. Eu não sei se já te disseram isso hoje, mas eu quero dizer, você é um presente de Deus na minha vida, você é um presente de Deus. Eu oro a Deus para que o Senhor te sustente, para que o Senhor te sonda, vai lá no profundo do seu ser e entre mesmo suprindo as suas necessidades. Ore ao vivo, eu digo pelo áudio, para 3 pessoas por dia. Você consegue fazer isso? Vamos supor que uma oração dure 1 minuto, 2 minutos. 2, 4 são 6 minutos do dia que você vai separar para orar. 2 minutos para uma pessoa, 2 minutos para outra e 2 minutos para outra. São 6 minutos para 3 pessoas. Você não precisa falar bonito. Você precisa falar do coração. Você não precisa falar bonito. Eu declaro sobre você, meu irmão, o que você significa para mim. Declara palavras do que as pessoas significam para você. Às vezes essa pessoa está tão angustiada, não conseguiu levantar da cama, e não é porque ela não pediu, não é porque você não viu ela abatida que ela não precisa. Você pode se surpreender. Cuidado. A gente olha lá as pessoas que estão em estado de rua, a gente olha os drogados, a gente olha tanta coisa. E tem tantas pessoas. Ah, mas ele é um pastor? Imagina, ele vai ter necessidade, ele é forte. Irmãos, você está pecando. Ele não precisa. Quem não gosta de ouvir um áudio, alguém falando com você, elogiando e dizendo, você é muito importante. E não vamos dar desculpa que a gente não tem dinheiro. Dinheiro, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deixa na casa de alguém, na porta, no correio, alguma coisinha especial. Como eu já vi aqui nos grupos dos irmãos, alguns já fizeram.
Tá fazendo um bolo, ou se não faz um bolo, deixa lá na portaria, ou se não deixa lá na casa, ou se não deixa ali numa esquina, marca um lugar, fala, tô te levando uma coisinha, com muito cuidado, zelo, lógico, negócio de Covid, mas não tô dizendo, o que eu tô dizendo é, talvez agora não, mas o que eu tô dizendo é, não precisa de dinheiro para você expressar o amor. Sabe, uma pessoa, ela fez outro dia uma simples gelatina. Gelatina. E ela lembrou de uma pessoa que gostava de gelatina. E ela levou, pôs num potinho e deu gelatina. Sabe, são detalhes. São pequenas coisas que faz grande diferença. Porque o seu amor está ali. Você considerou, você parou um tempo para olhar e lembrou, aquela pessoa veio na sua mente. E você falou assim, como foi inconsciente, foi até no pensamento, como aquela pessoa é importante para mim. Eu vou parar, vou pegar uma colher, vou pegar um pote, olha que amor. Vou pegar um pote, vou pegar o meu tempo, vou catar, vou organizar e vou fechar e vou levar com todo o cuidado. Sabe, irmãos? Gestos. Gestos. Se você não pode dar, não pode levar, mas você pode declarar. Você é livre para declarar. Você está preso, mas a palavra não está presa. Você está preso, mas o Espírito Santo está livre. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Quando você fala pelo áudio, a rema vai. Quando ela clica para ouvir, entra no coração dela como uma bomba de calor, de chocolate, que aquece ela, que derrete e deixa aquela alegria, aquele frenesi, aquele sentimento de que é querido, de que é querida. Em nome do Senhor Jesus, pelo menos 3 pessoas por dia, levante essa pessoa. Olha na lista do seu contato, não repete, vai fazendo isso, até você terminar com todos os contatos. Irmãos, eu mesmo tenho mais de 1.200 contatos. Olha lá no seu WhatsApp, pessoas que você não fala mais, vai lá pro final do WhatsApp. E começa de lá do final e coloca no caderno as pessoas que você foi falando. 3 por dia. 3. Topa? Em nome do Senhor Jesus, tá dado o recado, né? Olha aqui. Então essa doença, se a pessoa estiver deprimida, você pode levantar para ela ser curada. Irmãos, olha o verso 15. Vocês já estão enjoados, irmãos? Depois o pastor Daniel vai me puxar a orelha. Ontem eu fiz 31 anos de casada. Olha o que eu ganhei. Deus não é lindo? Quero compartilhar com vocês. Deus é maravilhoso, né? Meu esposo que comprou, que me deu de presente. Vamos lá. Verso de número 15. O coração, é bodas de madrepérola que eu fiz. Já pensou que coisa linda? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente, verso 16. Obrigada, José lindo. Obrigada, Alexandre. Olha lá, o presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Deus é muito sábio, né? Não é que Deus é interesseiro. É que ele sabe que o presentear é uma linguagem que todos gostam. Mesmo que fala, não precisa. Não se incomode. Gosta de ser lembrado. E quando você vai conversar ou tem alguma dificuldade, algo a resolver, traz. Não é, muitos vão entender como manipulação. Não importa, o que importa é o seu coração. Eu já quero agradecer por essa oportunidade de conversar. Mesmo que não tenha a resposta que eu gostaria.
Porque senão vira manipulação, né? Porque se eu der com o retorno, querendo retorno, aí é manipulação. Olha só, verso 17. O primeiro a apresentar a sua causa. Pastor Daniel ama esse versículo. Quem já não ouviu... Obrigada, Lucimar. Quem já não ouviu o pastor Daniel falando desse versículo? Eu, muitas vezes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Sabe aquela pessoa que fala assim, tá conversando com você, fala do outro. Aí a gente que está ouvindo, tipo assim, a gente não viu a visão do outro, a gente não viu o lado do outro, a versão do outro. Então não vamos tomar partido. Casal é assim. Não tome partido. Porque aí você toma partido, você tá certo, larga ele. Porque muitos falam isso. Aí depois eles fazem as pazes e ficam mal com quem? Com você. Então, não tome partido. Não vira mexeriqueiro. Deixa cada um, coloca paz, semeia paz. Verso 18, lançar sortes sobre contendas. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Não é jogo, viu, irmãos? Não é jogo. Um irmão ofendido é mais inacessível. É tipo assim, deixa eu explicar o 18, vou voltar aqui no 18. É tipo assim, vê que tá muita confusão, que não consegue ter democracia. Então vamos fazer um voto. Vamos fazer um voto. Vamos fazer um sorteio. Quem que inicia? Pega aí, quem que inicia? Entende? Então resolve contenda. Porque aí é uma coisa neutra. Quando não tem um juiz idôneo fora, então é importante muitas vezes fazer algumas estratégias, né? Usar algumas estratégias. Entender o que eu disse? Verso 19, que se eu passo aqui, né, já viu, né? Verso 19. Um irmão ofendido, olha como que Deus é lindo, ele fala umas verdades, né? Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Um irmão ofendido, para você entrar no coração dele e tentar mudar o olhar dele, quando ele tá na verdade, ferido, ofendido, quando você tenta, não é verdade? Quando você tenta mudar o olhar dele, mas fulano, não é bem assim, não fica assim, nem adianta, você tá defendendo o outro, nem adianta, ele não deixa você entrar. Então, o que acontece? Esse irmão ofendido, ele se tranca. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar rápido, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque senão, aquela raiz de amargura, ela vai brotar, isso é versículo, e muitos vão se contaminar. Muitos. Porque uma raiz de amargura, quando brota, ela vem com veneno. E aí o outro que nem viu o outro lado da história vai ser contaminado pela sua visão ofendida. Porque o ofendido, ele tem uma visão embaçada. Ele não tem uma visão lúcida. Ele não é movido pelo espírito. É muito sério isso, irmãos. E assistam, nós temos, se vocês quiserem, vocês nos procuram nos bastidores, nós temos em áudio para você ouvir os comentários do livro As Iscas de Satanás, do John Bevere. Fala sobre ofensa. Irmãos, coloquem para ouvir. Quem já ouviu, ouça de novo, porque sempre nós vamos aprender. Nós estamos passando para o nosso estudo bíblico, né, na IBCom. Quem quiser, me procure nos bastidores, tá bom? Me chama ou chama pelo Messenger aí do Face, que aí a Sâmia ou a Morgana pode auxiliá-los, tá bom? Olha só, verso 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Olha só. Verso 21. É que o homem, ele usa muito isso, né? A língua. Esse verso 21 a gente nem vai parar, tá, irmãos? Porque tem muita coisa para falar no verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua, ela tem poder. Ela pode te levar para a vida, para viver mais, ou para morrer.
para trazer morte nos relacionamentos, morte em muitas áreas da sua vida, né? Não só morte física também, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sabe, preste atenção numa coisa. Toda vez que você está ministrando, toda vez, você vai estar ministrando morte ou vida. Começa a ter esse hábito de perguntar. Estou ministrando morte ou vida? Sabe, é aquela coisa. Joyce Meyer que falou isso. Ela tem um livro que fala Eu e Minha Boca Grande. Inclusive, tem várias pessoas, tem o áudio comentado da Eu e Minha Boca Grande. Quem quiser também me pede, tá bom? É muito sério. Ela fala bem assim. Ela fala que aquilo que você está servindo, guarda isso. Aquilo que você está servindo é o que você vai comer. Não é forte? Parou, ouviu, engoliu, refletiu sobre isso que eu disse? Aquilo que você está servindo é aquilo que você vai comer. É muito forte, irmãos. É muito forte. Então eu vou dizer uma coisa. Você pode estar comendo as suas palavras agora mesmo. No telefone se queixando de alguém, você pode estar comendo essas palavras. Cada vez que você fala, você engole aquilo. Cada vez que você fala do outro, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deixa entrar no coração. Sabe um choque de lucidez? Quando chega uma situação, você já observa aquilo, você fala, epa, isso não. Eu já sei pra onde que vai dar. Eu sei que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho essa tendência. Peraí, vamos parar, vamos crescer. Vamos entender que nós somos amados por Deus. Vamos entender que cada um tem a sua liberdade aí de vida e tudo mais. Então, olha o que Deus está falando aqui. Está falando que a gente às vezes não se dá conta, mas a cada momento nós estamos comendo daquilo que estamos falando. Daquilo que nós servimos é aquilo que nós vamos comer. Prestou atenção nisso, irmãos? É muito, muito sério. Ou seja, a sua boca pode estar lhe trazendo grandes problemas. Talvez a minha, a sua, do outro, mas também não cabe a nós julgar. Então é só olhar para você agora. Talvez você esteja do jeito que está. Por quê? Por causa da sua boca. Lá no passado, ou nos relacionamentos, que ninguém aguenta. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está comendo coisa que a gente lançou ontem. Tá cheio de inimigos. Ou cheio de pessoas que, sabe, não aguentam a gente. Será que a nossa fala é agradável àquele que nos ouve? Você já se ouviu falando? Você já se ouviu falando, conversando? Ouça os seus áudios para ver o tom que você geralmente usa. Porque quando a gente... Isso tem até uma técnica dentro do consultório de psicologia que a gente usa, que é a pessoa fazendo, né, um roleplay, a pessoa realmente observando, declarando, ouvindo aquilo que fala. Ouvindo. Ou você vai conversar com alguém, não passe para ninguém, sigilo, depois você apaga, mas grava a conversa só para você se ver, não é para ver o outro. Sabe? Como você articula as palavras, os hábitos que você tem. Porque se você às vezes só se ouvindo aqui, ó, você não consegue se ver. Por isso que a gente fala que a gente se vê no outro. Como que eu estou? Fala pra mim. Lembra que eu falo? Pergunta pro outro como ele te vê. Esteja aberto para ouvir o que ele vai te falar. Então, que as suas palavras, elas venham trabalhar a seu favor e não contra você. Vocês viram cada coisa? Surge muita coisa, né, nos versículos. Olha só, esse é o 21. 22. Eu ouvi esse versículo do meu esposo. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente.
recebeu uma bênção do Senhor. Tamanha é a paz, tamanha a harmonia, tamanha a sintonia. Como que o teu marido, como que a tua esposa, eu já vou levar para o casal, senão fica assim, tá vendo? Esposo, né? É para as duas partes. Porque quando um não quer, dois não brigam, não é isso assim que acontece? Então a crise de fusão se tornar um é bem complexa. Porque ela trabalha caráter, ela trabalha personalidade, ela trabalha renúncia, ela trabalha investimento, resiliência. Né? Resiliência que é você se estressar, mas voltar rapidamente no controle, na lucidez. Né? Então, olha só, nós temos que entender isso. Pergunta mesmo, ou eu te pergunto, pergunta para você mesmo, como que o seu cônjuge te vê? Como uma bênção do Senhor? Porque não é para você olhar para ele, é para você querer saber de você, o que ele pensa de você. Aí está a humildade. Aí está a humildade. Porque senão a gente fica se justificando, estica o chiclete, né? Aquela coisa toda. Verso 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E nós temos que tomar cuidado, como Deus mesmo falou, que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque não é isso que vai mudar. Né? Na verdade, o amor, ele está acima de todas essas coisas, níveis sociais. Né? Por isso que tem que cair por terra todo preconceito formado. E o último versículo fala, glória a Deus. O último versículo. É lindo esse versículo, né? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Porque tem amigos, entre aspas, que levam mesmo à ruína. Mas existe amigo. Então, às vezes a gente fica assim, ó. Deixa eu terminar de ler o versículo. Mas existe amigo mais apegado ou mais chegado que o irmão. O que eu tô querendo dizer? Uma vez uma paciente falou assim para a terapeuta. Ai, fulano não liga pra mim. E reclamava sempre de uma amizade. Reclamava do outro. Aí a terapeuta respondeu pra ela assim. Você tem algum amigo que traz a sua memória de verdade mesmo? Tenho, fulano. Tá, ele é mesmo? Você considera? Considero. Por que você não gasta tempo com ele? Investe, ouve ele, desfruta desse amor que ele tem com você. E esse amor que você receber, agora sou eu falando, esse amor que você receber, dá para aquele que você gostaria de ter. Você não vai conseguir nunca ter todos os amigos da terra como seu amigo. Todas as pessoas como seu amigo íntimo. Não adianta você ter essa fantasia de que todos gostam de mim. Vai ter pessoa que não vai gostar de você. E ponto. E você tem que amar essa pessoa. Por quê? Mais cedo ou mais tarde ela pode, se você amar e se você compreender que às vezes ela não tem pra dar e que ela não tá conseguindo conhecer. E outra, ela é livre. Então, porque esse desespero de querer ser amigo de todos, o que pode acontecer? Pode acontecer você querer inconscientemente manipular as pessoas com coisinha, com isso pra ser seus amigos. Na verdade, você não quer eles como amigo, você é interesseiro. Porque ele pode te dar alguma coisa. Ou você tá dando porque você quer a amizade dele. Porque quando você puder, você pode contar. Na verdade, a gente pode contar com os amigos, sim. Mas não que a gente vai fazer amizade por causa de querer alguma coisa em troca. A amizade, ela é construída. Ela é construída. Existe parceria. Tem amigos, e geralmente amigos sempre vai ter um lado que dá mais de uma coisa, outro dá mais de outra. É natural. Às vezes eu sei mais de alguma coisa, por exemplo, palavra de Deus, o outro sabe mais de internet, e a gente vai trocando, a gente vai caminhando, mas quando o outro também não puder, há momentos que o outro não tem para dar.
Então, cuidado, essa coisa de falar sou amigo de todo mundo, todo mundo me ama, não é bem assim. Porque nem todos estão em Cristo e nós também não somos 100% bonzinhos, né? Nós precisamos ser transformados e muito. Então não se surpreenda. Nossa, como ele me tratou, como se a gente fosse a última pessoa mais linda e maravilhosa e não tivesse nenhum erro. Irmãos, somos cheios de falhas. Precisamos orar todos os dias, pedir para o Senhor colocar uma trava na nossa boca, lavar o nosso coração com o sangue do Cordeiro, olhar para os outros com os olhos de Jesus. Precisamos sempre pedir isso, porque sempre estamos julgando, estamos às vezes com ódio das pessoas que não nos amam, estamos às vezes com receio. Fala, nossa, que palavra pesada. Mas às vezes o coração ele não tem coragem de declarar, mas fica com ranço. Sabe, irmãos? Então nós precisamos nos conhecer mais. Amém? Isto é o que o Senhor falou para mim e para você nesta noite. Eu ia ler a Bíblia Mensagem, mas eu não vou ler. Se você quiser, você busca no Google Bíblia, a Mensagem e o Provérbios 18 e vê a versão lá deles. Tá bom? E nós vamos orar. Eu quero agradecer essa oportunidade. São 9h26 agora. E eu quero perguntar, existe alguém aí com algum pedido de oração? E nós vamos já estar orando nesse sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está próximo. Ele está voltando. Eu não sei se você tem feito o seu devocional, se você tem cultuado a Deus no seu lar. Estamos cheios de culto. Cheios de culto online, ao vivo, lives, tudo quanto é coisa. As igrejas elas estão oferecendo. Você só não vai ouvir se você realmente não quiser cultuar. Mas é dado oportunidade. Nós estamos tendo mais do que nunca palavras sendo lançadas online. Irmãos, se você não buscar as coisas do alto, a sua força, ela será pequena. Volte a se relacionar com seu Pai, com aquele que te dá força enquanto há tempo. Julgue menos, se ofenda menos, ame mais. Se observe como filho. Esteja aberto, disponível para transformar pela palavra, para se transformar pela palavra. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É tempo de aperfeiçoar o caráter. É tempo de deixar de lado as bobeiras. É tempo, irmãos. É tempo. Em nome do Senhor Jesus. O Alexandre está falando aqui para os irmãos que quiserem ouvir o louvor que se chama Imperfeito, de Anderson Freire. Manda para o meu WhatsApp, Ale, por favor. Amém? Vamos orar? Deus falou com você? Eu espero que sim. Olá, minha mãe está falando, olá. Zenaide, que o Alexandre está um pouco melhor. O pulmão dele estava, pelo que eu ouvi, estava 90% tomado. Obrigada, Senhor. Eu gostaria de orar também por uma mulher que se chama Domingas. Ela é tia do Marcos, o meu genro. E o Flávio, que é tio dela também. Gostaria de pedir oração, continuar pelo Alexandre. Pela cunhada da Ana, lá de Bertioga. Gostaria de pedir oração pela Márcia Frati, que é a diretora da NEP, da onde eu trabalho com cursos de psicanálise. Gostaria de pedir oração por este Brasil, pelos governantes. Tem mais pedidos de oração pelo Juninho, eu quero pedir oração. Sei que ele está com crise de rim, né? Crise renal. Eu gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio. Irmão Juninho, isso, disse agora. E gostaria de pedir mesmo que o Senhor alcançasse a todos na igreja e também tivesse misericórdia e consolasse aqueles que têm perdido entes queridos. Que o Senhor sustentasse e alcançasse os moradores em estado de rua, porque nesse momento que fecha-se tudo, está muito difícil a sobrevivência.
e que nós como igreja possamos fazer a nossa parte. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, coloquem alimento dentro do carro e quando vocês saírem e ver irmãos ou na esquina, distribui, sabe, pacotes de bolacha, ou mesmo água. Água eu acredito que eles conseguem, né? Mas de repente algum alimento mesmo, salgado, né? Que o Senhor venha ou faça lanches e deixa no carro e distribui conforme você vai andando durante o dia. Sabe? São as pequenas coisas, mas elas fazem grande diferença. Deixa sempre. É muito importante você ter esse hábito, por exemplo, eu até acho prático isso. Pega clube social e deixa os pacotinhos, elas são individuais. Aí você dá para as pessoas. Frutas. Ah lá, eu ia falar, falei frutas, o Alexandre falou frutas. É isso mesmo. Uma banana, com frutas fáceis de comer, né? Porque laranja já é mais difícil. Mas que nem uma banana, uma maçã, né? Vamos abençoar. Ou mesmo frutas em potinhos, se você tiver potinho descartável. Sei lá, o Senhor vai tocando e você vê que tem pessoas que dormem sempre em um determinado lugar. Faz uma surpresa, fez um almocinho, pega uma marmitinha, um pote de sorvete, coloca um pouco de comida e fala, eu vou levar para aquela pessoa lá. Seja sensível ao mover do Espírito Santo. E junto com isso, bota um bilhetinho dentro falando de Jesus. É muito lindo que o Senhor possa mesmo ministrar aos nossos corações. Não endureça o coração. Em nome do Senhor Jesus. Melhor é dar do que receber. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Refletimos na tua palavra. Pai, queremos ser transformados. Queremos ser mais leves. Queremos estar mais em paz, queremos amar, queremos olhar com os teus olhos todas as coisas. Quantas coisas o Senhor falou conosco nesta noite, para nós não nos isolarmos. O Senhor nos deu estratégia para orar por 3 pessoas por dia, acompanhar os contatos. O Senhor nos deu tantas estratégias do alimento. Pai, quanta coisa o Senhor falou. O Senhor nos deu, Senhor amado, sim, a oportunidade da gente refletir sobre a gente, como às vezes a gente é criança, como às vezes a gente realmente não ama, em nome do Senhor Jesus. Pai, olha, como disse o salmista, olha em nós, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, alcança os governantes, alcança, Senhor amado, os hospitais, vai de encontro aos médicos, essas pessoas que estão em desespero e não conseguem respirar. Ah, Senhor, leva o refrigério. Pai, destaca anjos a favor agora de cada vida nos hospitais, nos leitos. Vai visitando cada leito, vai tocando nas vidas. Pai, eu te peço, sopra a vida nesse corpo. Senhor amado, esse corpo que não te conhece também, em nome de Jesus, que este corpo venha aumentar a imunidade, que ele possa, Senhor amado, responder aos medicamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o nome que está acima de todo nome, que venceu, está sentado à direita de Deus, intercede por nós. E o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, move essas pessoas que estão me assistindo e outras que ainda vão me assistir. Move e que elas possam sentir um frenesi, um mover do teu Espírito, sendo impulsionadas, ficando, Senhor amado, sim, inquietas para mover-se diante do teu propósito. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para olhar para o outro, para fora, não só para nós mesmos. Ah, Senhor, nos faz entender os mistérios do Espírito. Nos faz entender que tempo é este e qual é o propósito da tua igreja nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, tira de nós, Pai eterno, todos os mecanismos, Senhor amado, de nós muitas vezes nos sentirmos coitadinhos. Nos dá, fortalece a estrutura. Ame essa pessoa que está se sentindo, Senhor amado, ou mal amada. Senhor amado, e que ela possa sentir, Senhor amado, como filho, que essa pessoa possa se sentir amado por ti, sabendo que o Senhor dá, sabendo que o Senhor ama e que o Senhor fez coisas grandes por essa pessoa. Por isso que ela está aqui, ouvindo agora a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu entrego, Senhor,
cada um que está me ouvindo agora, cada vida eu ministro, Senhor amado. Eu ministro alegria, eu ministro paz, eu ministro refrigério, eu ministro direção, eu ministro criatividade, inspiração do teu Espírito. Que os dias sejam repletos de alegria, repletos de boas obras. Obras do Espírito, não obras da carne. Sabe, Senhor, não obras mortas que quer alguma coisa em troca. Que essas pessoas, cada uma aqui, possa se mover no seu amor. Eu quero declarar sintonia nas famílias. Tira tudo que não provém de ti. Sabe, Senhor, tem pessoas aqui que estão passando muita tribulação dentro de casa. Com o esposo, com filhos. Tem pessoas aqui que estão vivendo muitas angústias, solidão. Senhor, enche esse coração. Que essa pessoa possa cantar, dançar na tua presença, se mover no Espírito, sabendo que o ambiente está repleto da tua presença, sabendo que o Senhor mora dentro dela. Em nome de Jesus, eu declaro sobre essas pessoas vida, restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida de Deus para você e para mim. Que o Senhor guarde a sua mente. Que o Senhor blinde os seus pensamentos. Que você venha pensar os pensamentos de Deus. Mente saudável, corpo saudável. Que o Senhor te dê sabedoria para viver nessa pandemia. Que você tenha consciência de não aglomerar. Que você tenha consciência de não levar morte para ninguém. E de não ir também receber morte. Em nome do Senhor Jesus. Mas não faça isso de desculpa para você não amar. Em nome de Jesus. Estratégia então que Deus nos deu. Pelo menos orar por 3 pessoas. Cada pessoa, se você puder, de 1 a 2 minutos no áudio. Mas se escreve para ela antes, vou orar por você, senão ela não vai ouvir o áudio, né? Ou vou falar com você, aguça ela para ouvir o seu áudio. Mas não fique evangelizando. Olha, é de Deus o que eu tô dizendo. Desculpe, irmãos, mas eu tenho que acabar, mas eu não consigo acabar. Não fique evangelizando. Você precisa amar, declarar coisas boas. Não fica assim, um dia você vai receber Jesus. Não. Tem pessoas que talvez você nem pode falar o nome Jesus. Você termina a oração em nome de Jesus. Mas não assim, Senhor, alcança ela, abre os olhos dela. Pelo amor de Deus, né? É oração de paz. Oração de validação. Oração de amor. Em nome do Senhor Jesus. Não evangelize. O amor. Você vai falar de Jesus sem falar de muito. Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Pelo amor do Senhor Jesus, né? Declara vida para essa pessoa. Declara alegria. Declara paz. Declara o que ela significa para você. Não é tipo assim, ó, você me fez mal, mas eu te amo. Ah, irmão, isso não é oração, né? Isso é uma afronta. Sabe? Ah, eu te perdoo por aquilo que você me fez. Isso também não é oração, né? Entendeu? O espírito da coisa. Então, bora. Em nome de Jesus. Você que entrou agora, volte essa live. Lá no início, Deus vai falar um montão com você. Aí você vai entender por que as pessoas estão dando glória a Deus. Um monte de coraçãozinho. Todo mundo agora. Vamos? Vamos. 1, 2, 3. Vai, coraçãozinho. Todo mundo. Todo mundo. Cadê? Quer ver? Não tô vendo o coração. Vamos. Todo mundo. Vamos pro Facebook entender que é muito importante essa ministração e muita gente ouvir. Vamos. Todo mundo. Vamos, irmãos. Todo mundo. Coraçãozinho, em nome do Senhor Jesus. Vamos. Uhul. Vamos. Vamos, irmãos. Bastante coraçãozinho. Bastante. Tum, 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 tum. Que alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amo vocês. De paixão. Amo vocês.
Ai, meu marido mandando uma piscadinha com amor. Amo vocês. Então agora nós vamos terminando, tá bom? Vamos dar um tempinho para vocês irem saindo aos pouquinhos. Vão saindo. Deus lindo. Amor, vem cá. Não vai sair. O Alexandre disse que não vai sair. Ah, eu tô muito feliz, irmãos. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar junto. Mas eu tô muito feliz. Muito feliz. Muito cheia da presença de Deus. Sentindo Deus conosco. Deus, Ele nos ama tanto, irmãos. Mãezinha, eu te amo, lindona. Bye. É isso mesmo, podemos fazer uma vigília. Ai, ai. Um beijo, Lucimar. Vou desligar. Amém? O povo não quer sair, amor. Não. Não. Olha aqui, amor. O povo não quer sair. Quer sair? Tô esperando o povo sair. Olha lá. Olha o colchão. Olha o colchão. Olha o colchão. O povo não quer sair. Olha lá, amor. Dá um oi pra eles. Olha o fundo aqui. Tive que usar um colchão hoje, ó. Ele pôs um colchão pra dividir, irmãos. Os espaços que ele tava falando muito alto. Olha o fundo aqui, amor. Olha o fundo, é um colchão. Ai, ai. Não vou dormir nesse colchão. Nem eu. Todo mundo rindo aqui. Ah, o Alexandre, graça, pastor. Um beijo, Senhor Natália. Jesus, para todos aí. Acabamos a nossa reunião na DEF também. Foi uma bênção.